Paulo diz? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. Olha, Pastor, eu tenho uma dúvida também. Se tiver alguma pergunta também, pessoal, pode mandar perguntas aqui, né? Mas uma pergunta que eu tava fazendo a pauta aqui, aí eu peguei e falei, eu comecei a refletir várias coisas, né? É, uma pessoa que foi muito ruim durante a vida toda dela. Vamos dar o exemplo aí do Hitler. É um cara que, fez muitas pessoas morrerem e tal, um cara ruim a vida toda dele. Aí se no último momento ali ele pegar e se arrepender verdadeiramente, ele pode ir pro céu e ter a salvação? Ou não? Tipo assim, a sua conta rapaz, já passou. Eu sempre então, tive dúvidas sobre eu isso. também tenho umas coisas na minha cabeça. Por quê? Você sabe que quem auxiliou Hitler, os caras vão ficar loucos agora, a matar judeus, você sabe quem foi? Não. Foi Martim Lutero. Caraca, É, Martinho. porque leiam a história. Martim Lutero pregava o evangelho e os judeus não abraçavam o evangelho que ele pregava. Ele ficou com ódio dos judeus e ele foi um dos que escreveu como matar judeus. Nossa. E aí Hitler se basou nele para matar os judeus. Vamos pensar assim, ô Luan, se a Bíblia diz que aquilo que o homem planta, o homem colhe, como que um Hitler da vida, que fez uma vida inteira, no final da vida, é salvo? Por causa de um momento E o de que arrependimento, né? ele plantou, É. ele não vai colher? Porque se ele for salvo, acabou. O mal que ele fez, ele não vai colher. É. Então o que eu penso? A Bíblia diz que Deus criou o ímpio pro dia da destruição. E isso não tem nada a ver com predestinação, pregada pelos tradicionais, pelos reformados, que acreditam que você pode ser salvo e eu posso não ser salvo. É a eleição. Deus escolheu você, mas não me escolheu. Que é a chamada predestinação. O que é uma predestinação? Predestinação é um pré-destino que pode ser mudado. Você nasceu para ser salvo. Eu nasci para ser salvo. O sangue de Jesus derramado na cruz foi para salvar todo mundo. Eu, você, O Matheus? o Mateus, todo mundo. Só que aí o Mateus, não, eu reconheço Jesus, fala, eu não tô afim não, mano. Mas eu estou predestinado à salvação. Por que é predestinação? Porque você pode mudar o destino. É um pré-destino. O destino pode ser mudado. Você ouviu Deus falar para Moisés que, só uns 2 que vão entrar na terra prometida? Não. Não. Eu dou a terra ao povo. Eles mudaram o destino no meio do caminho. Eles mudaram o destino. Foram rebeldes. E a Bíblia diz que daqueles que saíram do Egito, todos morreram. Os que entraram, além de Josué e Caleb, foram de 20 anos para cima. Que nasceram, acho que 20 anos para cima, isso. Que nasceram no deserto. Mas os que saíram do Egito, só Josué e Caleb e os ossos de José que entraram. Então, assim, por exemplo, tem gente, igual Hitler e tantos outros aí, que creio eu, essa é a minha opinião, tá? São pessoas que foram instrumentos do diabo porque se permitiram ser. Sim. Recusaram a salvação. E tem um texto em Romanos 1:27, que a gente usa muito para falar dos homossexuais e tal, que Paulo fala assim, que Deus os abandonou, Deus os entregou, depois Deus os abandonou. Deus entregou as suas paixões, aos meus desejos, Deus me entrega. É pecado, mas você quer? Faz. Você vai se arrepender? Não. Então, se eu não me arrependo, eu me torno iníquo. E aí, por eu ser iníquo, Deus tira a mão. Então, Deus entrega, depois Deus abandona. E uma vez que Deus abandona, então esse tipo de gente, eu acredito que Deus literalmente abandonou. No entanto, que Hitler suicidou, né? Suicidou, é. E perante a Bíblia não tem, né? salvação. Tem uns caras que gostam de passar um pano, mas não sei. Não, irmão, não Veja tem. bem. Veja bem, porque a pessoa pode estar ali, naquele momento e tal. Não dá, Não sei o quê. não dá. Ô, pastor, e você acredita que tem uma taxa de depressão muito grande, né? No mundo como um todo, né? E muitas vezes, você acredita que é falta de Deus? Porque tem pessoas que acabam acreditando, sei lá, às vezes ela não tem tudo tá bem na vida dela, mas às vezes ela tem um vazio ali. Será que esse vazio só pode ser preenchido com Cristo? Olha, Billy Graham dizia quando pregava que tinha um vazio no peito do homem do tamanho de Deus. Nossa, forte, hein? Todo ser humano tem um vazio do tamanho de Deus. O que é ansiedade? Ansiedade é a preocupação com o futuro. Depressão é a preocupação ou sentimento do passado, de alguma coisa que te veio e ainda te atormenta. E depressão, ao contrário do que prega alguns, não é espiritual.
Depressão é questão de saúde. Sim. A opressão é espiritual. Só que se você não cuida da depressão, como deve ser cuidado, né? Procurar um psicólogo e tal, isso pode desencadear numa opressão, porque o diabo, ao lhe ver vulnerável, vai querer se aproveitar da sua vulnerabilidade. Ah, mas homem de Deus não fica em depressão. Então vamos ver Ô, a louco, Bíblia. né? Elias pediu para morrer. Caraca. Índice altíssimo de depressão. Ele estava no ápice de uma depressão. Ó, me mata, eu não sou melhor que meus pais, quero morrer. Deus disse, não, você só precisa dormir. Dormiu, pãozinho assado, brasa ali e tal, aguinha, come, dorme de novo. A maneira que Deus tratou a depressão de Neemias foi dando a ele descanso. Porque às vezes a pessoa precisa descansar. Descansar. Não, dorme. Porque o Salmo 37 diz que Deus dá aos seus filhos enquanto dorme. Então ele teve depressão. Depois daquela comida, ele caminhou mais 40 dias, 40 noites, que equivale a quase 300 quilômetros ele andou. Até Horebe, o monte de Deus. Paulo teve depressão. Se você ler 2 Timóteo capítulo 4, é a descrição de uma pessoa deprimida. Paulo diz assim, ó, para Timóteo, procura de ter comigo depressa, antes do inverno, traga a capa que eu deixei em Trode e os pergaminhos. Porque Demas, amando o presente século, me abandonou. Dalmácio foi para a Galácia. Só Lucas está comigo. O Alexandre Latoeiro causou-me muitos males. Que Deus lhe dê a paga, segundo tudo que ele me fez. Na minha primeira audiência, ninguém foi a meu favor. Mas Deus me assistiu. É um Paulo deprimido. Velho, preso, doente, porque Lucas estava com ele porque era médico. É um Paulo deprimido. Jesus teve depressão. Não, pastor, imagina. Olha o que Jesus disse no Getsemane. Jesus sofreu 4 traições no Getsemane. Traído pela sua carne que teve medo, pela sua alma que se angustiou, pelos discípulos que dormiram e por Judas que o beijou e o entregou. Ao chegar lá, diz que ele cantou um hino e depois Jesus disse, a minha alma está angustiada. A palavra angústia no grego quer dizer aporia, que é incapacidade de se achar uma saída. Ele disse, a minha alma está angustiada até a morte. Fiquem aqui, isso é carência, e orem comigo. Eles dormiram. Jesus foi mais adiante e a ciência diz que a depressão de Jesus foi tão profunda a ponto das veias sudoríparas da sua cabeça, isso está na Bíblia, estourarem. Nossa. E ele suar gotas de sangue. Mesmo assim, ele foi até o fim. Né? Então, assim, não dá para tratar a depressão como algo espiritual. Depressão é questão de saúde. Questão de saúde. E as igrejas que têm tanto dinheiro deveriam se preocupar em ter pelo menos 2, 3 psicólogos para cuidar auxiliar, né? dos seus membros. Para cuidar dos irmãos da igreja. Os irmãos que devolvem dízimo, devolvem oferta, deveriam cuidar dessa gente. Da saúde emocional. Porque a igreja não pode cuidar da saúde. Eu tô cuidando, Luan, eu tô com um problema financeiro. Isso não é problema meu, isso é problema seu, tá? Pastor, eu tô doente. Se o senhor vai procurar o médico, não tem nada a ver com isso. Não, o nosso negócio é só a sua alma. Lógico que não. Quando João escreve para Gaio, que era um presbítero, ele diz assim, ao amado Gaio, espero que te dá bem em todas as coisas, que tenhas saúde e que bem vá a tua alma. 3 desejos. Eu quero que você vá bem em tudo que você fizer. Sua família, vai bem. Sua vida financeira, vai bem. Sabe por quê, Luan? Deus não departamentalizou sua vida. É verdade. Você dá na Riachuelo, nessas lojas grandes, sei lá. Sim. Moda feminina, masculina, infantil, tal. Verdade. Aí Deus olha assim, ô Luan, não, sua vida espiritual, vem cá. Essa aqui eu dou cuidado, vou deixar boa. Financeira não. Não, financeira não tem nada a ver com isso, só sua vida. Não, sua vida é um todo. Filipenses 4,19, o que Paulo disse? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. Ó, espiritualmente eu tô bombando. E me assustar um lixo, nossa. Não, é um todo. O ser humano é um todo. Esse dia eu tava fez uma pregação e falei pros irmãos assim, daquele sonho de Jacó. Quando ele deu uma escada cujo topo dava no céu. Falei, Nossa. quantos degraus tinha aquela escada? Nossa Senhora. 2 milhões. Falei, não, tinha 4. Poxa. Porque aquela escada representava 4 níveis da vida de Jacó. Físico, sentimental, espiritual e social. Deus cuidou do espiritual dele. Quando ele acordou e viu a escada, Deus no topo da escada, que ele está dizendo, Jacó, de boa, eu tô no controle da situação. Ele sai dali, espiritualmente, bem. Sentimentalmente, ele encontra Raquel. Socialmente, ele se relaciona com os pastores. E financeiramente, ele torna sócio de Labão, que depois tornou seu sogro. As 4 áreas da vida de Jacó, Deus tratou.
O cara não pode assim, ó, eu, graças a Deus, tenho muito dinheiro, ganho dinheiro demais, tal, bombando. E a sua saúde? Tá um lixo, uma porcaria. Sua vida espiritual, nem tenho vida espiritual. Sociedade, eu não converso com ninguém. Não, calma aí. A sua vida é um todo. Não dá pra departamentalizar a vida. Sabe qual que é o melhor exemplo, pastor, pra isso? É um avião. O avião, ele não voa com uma asa quebrada, né? Não, Então a sua vida tem que ser igual um avião pra você poder crescer é um mesmo. todo, né? É um todo, É um todo, é um todo. Por isso que quando Deus cuida, ele cuida do todo. Quando ele supre o todo. Paulo disse, todas as nossas necessidades. Não é assim, ó, essa aqui eu dou conta, essa aqui eu dou pensar com carinho, e essa aqui não é deixo para depois, para outro dia, para outra semana, que eu tô muito atarefado. Não, é um todo. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Físicas, sentimentais, espirituais e financeiras. Que é os quatro, né, as 4 âncoras da vida. Sim. Física, sentimental, espiritual e financeira.